Por isso, Jesus, queremos pedir que o Senhor continue sustentando essa igreja, e que essa igreja possa avançar, crescer, sonhar grandes sonhos, e que tudo isso venha da provisão do Senhor para o teu rebanho. Assim eu te agradeço pela vida das nossas crianças, que o Senhor as ministre através da vida dos instrutores que conduzirão o culto infantil esta noite. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Te agradecemos pela vida do pastor Sinésio e da irmã Sônia, 39 anos, glória ao teu nome. É possível viver uma vida longeva e feliz no casamento, se o Senhor Jesus estiver presente. Te agradecemos pela vida do Sandro e da Josefa. Obrigado, Jesus. Tu és tão fiel e tem mantido os teus servos juntos nos últimos 32 anos. Obrigado pela minha vida, porque comemorei aniversário, a vida do Pedro, da irmã Vera. O Senhor é bom e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. As crianças podem ir para o culto infantil. Cremos que o Senhor ainda tem um pouco mais para falar conosco essa noite através da sua palavra. Deus é maravilhoso e tem nos conduzido numa série de pregações sobre Cafarnaum, um lugar de milagres, onde os milagres do Senhor acontecem. Nós vemos no ministério de Jesus muitos milagres. A maioria dos estudiosos da Bíblia dizem que Jesus realizou, que estão narrados no Evangelho, 35 milagres de Jesus, sinais que ele realizou para manifestar o seu poder, a sua glória e o seu messianato. Mas, obviamente, João escreveu no capítulo 20 do seu Evangelho, que se tudo aquilo que Jesus fez fosse escrito, nem no mundo inteiro haveria espaço para os volumes. Certamente Jesus fez muito mais do que isso, mas para o nosso deleite, para o nosso aprendizado, os evangelistas nos deixaram 7 milagres que Jesus operou na cidade de Cafarnaum. E nós então temos caminhado por eles, vendo como esses milagres impactam a nossa vida. Como aquilo que Jesus fez no passado pode ser transportado para o nosso tempo, na esperança de que Jesus faça em nós, em nossa casa, em nossa família, em nossas vidas. E temos visto como ele é maravilhoso. O primeiro milagre que nós vimos Jesus operando em Cafarnaum, nós falamos sobre aquele oficial que vai procurar Jesus lá em Caná da Galileia e diz: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor faça um milagre, vem comigo. E Jesus diz: volte, o teu filho estará curado. Basta uma palavra do Senhor para que toda a nossa realidade seja transformada. Portanto, você precisa orar assim, pedindo: Senhor, dá-me a tua palavra, fala o que o Senhor deseja de mim ao meu coração, que assim a minha realidade vai ser completamente transformada. No segundo momento, falamos sobre a autoridade de Jesus. E vimos que no dia de sábado, Jesus foi até a sinagoga da cidade de Cafarnaum. E lá ele fez algo maravilhoso. Começou a ensinar as Escrituras e as pessoas então ficavam maravilhadas com o seu ensino. Até que dentro daquela sinagoga, um homem se levantou, possesso por um espírito maligno, que foi repreendido, expulso por Jesus Cristo. Então caiu o temor sobre toda a sinagoga e eles disseram: que autoridade é essa? E nós vimos então que Jesus tem uma verdadeira autoridade e que quando Jesus põe a mão, quando Jesus age, quando ele vem ao encontro, não há o que fazer. Ele realiza o que está no seu propósito e ele transforma toda e qualquer realidade. E hoje nós vamos continuar vendo que em Jesus há poder de sobra, a terceira dessa série de 7 pregações, descobrindo que Jesus tem poder para realizar muito mais do que aquilo que nós pensamos. Portanto, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, dos versos 14 a 17. Mateus capítulo 8, dos versos 14 a 17. A leitura do texto sagrado é a parte mais importante da pregação, portanto, encontre aí na sua Bíblia, se você a trouxe. Mateus capítulo 8, dos versos 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus chegou à casa de Pedro,
viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros e com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Amém? A Bíblia nos conta que a nossa realidade, o mundo em que eu e você vivemos, é um mundo caído, marcado pela dor e pelo sofrimento. Deus não criou o mundo para ser assim. A Bíblia nos diz que quando Deus terminou de criar todas as coisas, no 6º dia da criação, Ele olhou para tudo que Ele criou e disse, tudo é muito bom. Isso é maravilhoso, é algo especial, é algo gostoso da vida de Deus. E não sei se você sabe, mas a palavra usada para falar muito bom em hebraico é a palavra que bom, que é o nome de uma marca de sorvete. Então Deus olhou e disse, que bom, é muito bom essas coisas que Deus criou. E de fato Deus não criou o mundo para ser um mundo com tantas dificuldades como o mundo que nós vivemos. Mas o livro de Gênesis nos diz que o ser humano caiu, comendo do fruto que Deus havia proibido. E então o pecado passa a fazer parte da nossa realidade. E então junto com o pecado vem a morte, junto com o pecado vem a doença, junto com o pecado vem as dificuldades que nós enfrentamos. Não era da vontade de Deus que o homem morresse, por exemplo, mas pelo pecado o homem foi condenado a não viver mais eternamente. Não era da vontade do Senhor que nós, seres humanos, enfrentássemos enfermidades, mas infelizmente, devido à nossa desobediência, nós vivemos nesse mundo caído. O ambiente dominado pelo pecado é um ambiente marcado pelas enfermidades, pelas dores e pelas dificuldades. E é por isso que Jesus, no seu ministério, curou muitas pessoas, porque ele estava, de certa forma, ao mostrar a sua messianidade, dizendo, eu estou desfazendo aquilo que o pecado faz na vida de vocês. Eu estou lutando para transformá-los naquilo que Deus gostaria que vocês fossem, naquele homem sem a queda, naquele homem que de fato conhece a Deus, anda com Ele e se encontra com Ele no final da tarde, como Adão e Eva faziam. No texto que nós lemos hoje, nós vemos Jesus procurando um lugar onde Ele possa descansar. O Evangelho de Mateus nos narra que o ministério de Jesus foi um ministério muito agitado. Jesus, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, trouxe o seu ensino, a sua grande declaração de fé, o que alguém chama de as institutas do reino, outros dizem que é o código civil e moral daquilo que é a vontade de Deus para todo e qualquer cristão, e que nós popularmente chamamos de o sermão da montanha. Jesus então contou um grande sermão. Diz o texto que aos redores da cidade de Cafarnaum, ele se assentou sobre um lugar um pouco mais alto, se reuniu diante dele uma grande multidão, e ele então começou a ensiná-los, ensinando-os, fazendo um paralelo entre aquilo que Moisés disse e aquilo que ele dizia. Não no objetivo de contrariar o que Moisés disse, mas no objetivo de trazer de volta o espírito do que Moisés ensinou. E ele então vai ensinando sobre os diversos aspectos da lei de Moisés e como isso se aplica à vida dos cristãos. Ele falou sobre adultério, falou sobre a prática do jejum, falou sobre as ofertas, falou sobre a vida com Deus, falou sobre vários temas importantíssimos. Talvez os pastores que aqui estão entendam como é difícil você trazer um único sermão, onde você fala de um único tema. Às vezes, nós que pregamos o Evangelho, chegamos ao final do culto extremamente exaustos, porque trouxemos uma palavra pesada, uma palavra que é um confronto espiritual, uma palavra que vem da parte de Deus contrariando as forças adversárias, então isso nos traz um cansaço e um desgaste. Diz o texto da Bíblia que Jesus pregou um longo sermão, que Mateus anunciou em 3 capítulos, mas obviamente ele também não foi capaz de anotar tudo. Jesus trouxe uma grande palavra, e após aquele grande sermão, certamente, Jesus estava cansado. E ele então pensou, eu vou para a casa de Simão Pedro, que é uma casa confortável, que me abriga aqui na região de Cafarnaum, onde eu posso descansar um pouco. Mas diz o texto, o início do capítulo 8 de Mateus, que quando sai do Sermão da Montanha e desce daquele lugar mais elevado onde estava, Jesus já é surpreendido
por um homem coberto de lepra. E ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus então toca naquele homem, e não anda mais de alguns passos, e já é surpreendido por um oficial romano que diz: o meu servo está terrivelmente doente, Senhor, faça um sinal em favor dele. E Jesus então também cura aquele homem, e Jesus vai se enchendo de tarefas para fazer, até o momento em que ele chega na casa de Pedro, ele diz: ufa, agora eu vou descansar. Preguei um longo sermão, passei a manhã inteira pregando, já fiz algumas curas, e agora na casa de Pedro eu vou descansar o meu coração. E eu fico imaginando a cena de Jesus procurando um lugar para estender a sua esteira e descansar um pouco do seu cansaço. E embora Jesus fosse 100% Deus, ele era 100% humano. E a Bíblia narra em vários momentos que Jesus também se cansava. E quando Jesus procura um canto para colocar a sua esteira e descansar, ao fundo talvez ele tenha ouvido uma tosse. Ao fundo talvez ele tenha ouvido um gemido de dor, que fez com que o coração de Jesus se levantasse do seu desejo de descanso e se movesse uma vez mais em direção àqueles que careciam da sua presença. E Jesus não apenas cura a sogra de Pedro, que estava enferma com uma febre terrível, mas empoderado com a cura daquela mulher, vendo a casa cercada de gente que carecia da sua presença, o texto da Bíblia nos diz impressionantemente que naquele dia Jesus curou todos os enfermos da cidade de Cafarnaum. E que todos os endemoniados que foram trazidos a ele foram também libertos. Jesus tem poder de sobra para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com a liberdade que nós damos para o seu agir. Amém? A verdade, meus queridos, é que Jesus se compadece de nós. Ele olha para a nossa estrutura, Ele olha para as nossas necessidades. E por isso que Jesus encarnado, ainda que diversas vezes quisesse fazer outra coisa, Ele se deteve em cuidar e ajudar pessoas. O texto que está diante de nós me ensina algumas lições sobre esse poder que habitava em Jesus e como ele impacta a nossa vida. E como que nós podemos enxergar alguém poderoso como Jesus, nos relacionar com ele e sermos então tocados pelo seu poder e permitir que o seu poder, nos tocando, haja através de nós também na vida daqueles que conosco convivem. Em primeiro lugar, aprendo com esse texto que Jesus tem poder de sobra, mas isso não o faz indiferente às nossas necessidades, nem tampouco prepotente como nós. Fale para quem está perto de você: Jesus se preocupa com você. Você já andou perto de alguém poderoso segundo o mundo? Alguém poderoso, tem muito poder financeiro, poder aquisitivo, alguém que tem bilhões na conta, milhões na conta, alguém riquíssimo. Essa pessoa não tem tempo para nada, normalmente trata as pessoas com indiferença. É alguém que diz: olha, meu tempo é dinheiro, meu tempo custa caro, eu não posso ficar me detendo com essas coisas menores. Por vezes, pessoas que enriquecem são pessoas que destroem suas famílias, porque são pessoas que não têm tempo nem para fazer carinho no seu cachorro, não tem tempo nem para dar um biscoito para o seu filho, não tem tempo nem para dizer: meu bem, você está bem, para sua esposa, e acabam destruindo tudo porque se sentem empoderados. Você já viu como age um oficial na carreira militar? Seja na polícia ou no exército, ele ocupa uma posição de destaque e ele nem sequer aceita que alguém o questione, porque é uma hierarquia muito clara, ele tem um poder investido sobre a vida dele, que se o soldado raso olhar para ele, com um olhar meio enviesado, ele diz: rápido, 10 flexões, e o soldado desce e paga as 10 flexões, porque as pessoas poderosas, segundo o mundo, são assim. Tente você conseguir contato com um político na época de eleição. Coisa mais fácil. Você convida ele para o aniversário da igreja, ele vem faceiro, né? Aniversário da igreja, pede palavra, diz: estou muito feliz de estar neste ambiente tão dedicado a Deus. Ele até chama de irmão, fala: queridos irmãos, nós que cremos no Senhor, tal, estamos aqui nessa efeméride, né? Até palavras difíceis eles falam. Aí quando a eleição passa, você chama ele: rapaz, nossa igreja está de aniversário, você veio aqui no passado, vem aqui de novo. No muito ele manda um representante, porque as pessoas poderosas, segundo o mundo, são inacessíveis. São pessoas que não querem perder tempo com coisas simples.
Imagine Jesus que estava cansado. Como você é quando você está cansado? Eu, quando estou cansado, eu vou correndo para o meu quarto, me deito, apago a luz e falo, me deixa aqui. Me deixa ficar aqui comigo. Vou contar uma história para os irmãos. Quinta-feira nós tínhamos um compromisso, eu e a Zélia, o compromisso foi adiado. A Zélia teve um compromisso junto com a Esther e outras mulheres, eu fiquei a noite meio sozinho. Aí pensei comigo mesmo, vou treinar jiu-jitsu. E fui na academia de jiu-jitsu. Eu sou faixa preta. Quando eu cheguei lá, o professor se empolgou e começou a botar gente para lutar comigo. Vai lá, bate no pastor, bate no pastor. E eu lutei com 1, lutei com 2, lutei com 3, lutei com 4. E meus irmãos, o orgulho da faixa preta. Eu falei, e esses caras não vão me bater. Meus irmãos, ninguém me bateu. Lutei bem com todo mundo. Pergunte para a Zélia como eu cheguei em casa. Cheguei no carro assim, ó. Entrei no carro, as mãos assim no volante, ó. Cheguei em casa, buzinei no portão. A Zélia veio, abriu o portão para mim, entrei. Desci e falei, ai, faz um copo de água com açúcar para mim. Ela pegou, fez água com açúcar lá, eu tomei, fiquei assim no sofá. Ah, o que que houve? Falei, nossa, hoje foi muito desgastante. Como você age quando você está cansado? Talvez quando você está cansado, você fica mal-humorado, fica com o pavio curtinho, fica reativo, age de uma maneira muito imprópria. Jesus era todo poderoso e estava cansado. E mesmo assim, quando ele chega na casa de Simão Pedro e percebe que a sogra dele está enferma, ele se levanta do seu cansaço para atender aquela mulher. Sabe por que ele faz isso? Porque Jesus jamais rejeita um coração quebrantado. Alguém que procura a sua ajuda de todo o coração. Alguém que está necessitado dele. Ele vem ao nosso encontro e mostra para nós que ele tem poder de sobra para nos restaurar e para fazer aquilo que nós julgamos que seja até mesmo impossível. Ele é poderoso. Ele não é indiferente. Quando eu não era crente, tinha uma visão diferente de Deus. Eu pensava assim, o Senhor criou as coisas, está lá no céu, na glória eterna, e Ele não está muito preocupado com o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos vivendo nossa vida e, de vez em quando, a gente chama Ele para participar, Ele participa. Quando a gente tem um problema, a gente diz, Deus, ajuda aqui. Aí Ele ajuda. Mas Ele deixou a sua criação ao léu. Mas estudando a Bíblia, eu comecei a entender como que Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. E como Jesus está disponível para tratar cada detalhe da nossa vida. Como Ele está esperando apenas que nós apresentemos nossos motivos em oração para Ele poder derramar a sua graça poderosa sobre nós. Portanto, tire da sua cabeça essa ideia de que Jesus Cristo é alguém que está muito distante, alguém que está muito inacessível, alguém que é tão poderoso que não vai atender o que você necessita. Jesus está preocupado com as suas pequenas coisas. Algumas pessoas, querendo usar de falsa humildade, dizem assim, Jesus tem tanta coisa para fazer na guerra da Ucrânia, Jesus tem tanta coisa para fazer com as pessoas que passam fome no continente africano, Jesus tem tanta coisa para fazer em outros lugares, eu não quero incomodar Jesus com os meus problemas. Meu querido, é impossível incomodar Jesus. Quem você acha que você é para incomodar Jesus? O que você pode fazer para incomodar Jesus? Nada que você faça vai incomodar Jesus. E mais, com a ponta do dedinho, mindinho da unha, mínimo de Jesus, Ele ouve as orações de todo mundo ao mesmo tempo, responde todas elas e nem se cansa, porque Ele é todo poderoso, amém? Então, perca essa ideia, clame a Jesus, apresente a Ele as suas coisas pequenas, porque Ele não está indiferente. Ele tem poder de sobra, mas Ele se preocupa conosco. Mas em segundo lugar, o texto me ensina que Jesus tem poder de sobra, mas ainda assim, Ele deseja tocar em nossas vidas. Jesus já tocou em você? Se Jesus tocou em você, diga amém. Amém, glória a Deus. Tem um hino bonito que diz, tocou-me, Jesus tocou-me. E de fato Ele tocou em nossas vidas. O texto diz que Jesus então se levanta, ouvindo o clamor da sogra de Pedro, ouvindo a sua necessidade, Ele vai até aquela mulher.
E meus irmãos, o texto é tão bonito, tão delicado. Ele toca na mão dela. Você já visitou alguém enfermo, que parece tão delicado, tão sensível, deitado na cama, que você fica com medo de tocar e criar alguma dificuldade? Eu fico imaginando Jesus chegando e passando a mão assim na mão da sogra de Pedro, dizendo: eu estou aqui, eu estou cansado, eu vim para cá descansar, mas eu estou aqui para tocar em você. E quando Jesus toca naquela mulher e aquela mulher é curada, Jesus começa a ouvir outras tosses, outros gemidos, outras dores, que vêm da janela, que vêm da porta, que vêm de todos os lugares, porque a casa de Simão Pedro está cercada de gente que precisa do agir dele. Pessoas que talvez ouviram o sermão da montanha e disseram: esse homem tem resposta para as minhas necessidades, esse homem tem o caminho de Deus, ele certamente é um profeta, é alguém que foi levantado por Deus, ele pode fazer algo em meu favor. E eles começam a cercar aquela casa, e Jesus então sai e começa a tocar nas pessoas, expulsar os espíritos imundos, tocar nos enfermos e curá-los. E Jesus então diz assim: agora faz fila todo mundo, que agora eu vou até o fim desse negócio. E ele vai até o fim mesmo, ele zera a fila do SUS lá em Cafarnaum. Ele resolve o problema, ele vai ao encontro de todo mundo e ele fala: quem vier aqui hoje vai ser tocado, eu vou curar todo mundo, porque ele tem prazer em nos tocar. Um pouquinho antes nós vemos o milagre que Jesus operou em favor do leproso. Possivelmente aquele leproso era um homem que escondia sua lepra, porque ele estava no meio da multidão e ninguém o apedrejou, ninguém gritou: leproso! Mas quando ele se lança diante de Jesus, é como se ele abrisse suas vestes e dissesse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E o texto, um pouquinho antes, diz que Jesus fez o quê? Tocou nele. Algo que ninguém jamais faria, tocar no leproso, tocar em alguém doente, mas é algo impressionante, porque quando Jesus toca no leproso, não é Jesus que pega a lepra, mas é o leproso que pega a cura. Ele é curado, não é o contrário que acontece, porque Jesus faz assim, ele toca e ele realiza milagres e sinais poderosos. Então você deveria orar na sua vida diária: Jesus, toca na minha vida. Senhor, toca nos meus filhos. Senhor, toca nas minhas finanças. Senhor, toca na minha família. Senhor, toca na gente, sacode a gente se preciso for. Se o Senhor quiser, faz um carinho na nossa mão, que nem o Senhor fez na vida da sogra de Pedro, mas realiza o impossível. Senhor, toca na gente, nós precisamos do toque do Senhor nas nossas vidas. Clame por isso, porque quando Jesus toca, Ele transforma, Ele restaura, Ele faz com que o milagre aconteça. Nós precisamos deste toque. Mas em terceiro e último lugar, eu aprendo que esse texto, que Jesus tem poder de sobra, mas ainda assim, Ele nos convida para ajudá-lo. E aqui tem um detalhe interessante nessa cura. Jesus toca delicadamente a mão da sogra de Pedro, e a sogra de Pedro então se sente revigorada, se anima, levanta da cama, e agora ela começa a servir, a servir, a servir. Jesus vai curando aquela multidão que vai chegando à casa de Simão Pedro. E no final eles olham uns para os outros e dizem assim: hoje se cumpriu uma profecia. Lembrem o que Isaías falou? Ele levou sobre si as nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Hoje se cumpriu essa verdade. Jesus é todo poderoso e Ele pode realizar a sua obra sem a minha ajuda ou sem a sua ajuda, mas Ele espera que nós cooperemos com Ele naquilo que Ele está realizando. Jesus não precisava da ajuda da sogra de Pedro para fazer o milagre que ele estava fazendo, mas ela se levantou e começou a servir, e Jesus não a repreende. Jesus não olha para ela e diz assim: não, a senhora estava doente agora há pouco, fique aí repousando mais um pouco. Mas Jesus chama: vem, serve comigo, me ajuda, vamos juntos, vamos realizar essa obra que precisa ser realizada. Portanto, embora Jesus seja todo poderoso, Ele deseja que esse poder não haja apenas sobrenaturalmente, não haja apenas espiritualmente, mas que esse poder também haja através da minha vida e da sua vida, que nós sejamos canais pelos quais esse poder que emana de Jesus, esse poder que está sobrando em Jesus, alcance a vida de outras pessoas.
Você precisa ser instrumento do poder maravilhoso de Deus. Sabe o que eu sinto às vezes? Sinto às vezes que nós nos acostumamos com o que é ser um cristão. E nós nos acostumamos com a vida da fé. E nós começamos a menosprezar o que é o poder do Espírito Santo em nossa vida. E aí a gente começa a achar assim, poxa, será que o Senhor vai me usar? Mas eu não sou capaz, como diz a menina, né? Eu achei tão bonito que a menina do vídeo que nós assistimos, ela diz assim, os meus amigos estão falando uma coisa nada a ver e eu meto Jesus. Linguagem de adolescente, né? Eu meto um Jesus no meio e vou falando da palavra. Às vezes nos sentimos envergonhados, tímidos, e nós menosprezamos o poder de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, quando alguém que é nascido de novo, habitado pelo Espírito Santo, dá um conselho para alguém, aquilo não é só um conselho, aquilo é uma flecha da palavra que vai ao coração. Quando você visita alguém que precisa de uma visita, demonstra o seu amor por ela, aquilo não é apenas o seu amor por ela, aquilo é um testemunho do amor de Deus pela vida dela. E muitas vezes eu percebo que tudo que nós precisamos é apenas ter entendimento do que Deus pode fazer através de nós para que nós sejamos usados poderosamente. O texto que lemos no início do culto diz, esses sinais seguirão os que creem. Eles farão sinais e prodígios. E o último versículo, verso 20 de Marcos 16, diz, os seus discípulos foram por todo o mundo realizando esses sinais, fazendo essas obras. O livro de Hebreus nos diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, e as suas obras estão às nossas mãos para serem realizadas. Pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder de Deus, e Deus espera que eu e você sejamos como a sogra de Pedro, nos levantando para servir e sermos instrumentos do amor de Deus, para que o amor de Deus chegue na vida das pessoas. Quantas vezes na minha vida cristã como pastor, fui surpreendido na porta por alguém que disse assim, pastor, algo que você falou hoje tocou muito o meu coração. E eu falo, glória a Deus, meu irmão, o que foi? E a pessoa fala uma coisa que eu nem falei. Eu falo, você tem certeza que eu falei isso? Eu acho que eu não falei isso. Mas de alguma forma sobrenatural, o Espírito Santo pega algo que eu falei, algo que está na mente da pessoa, mistura, traz uma lembrança, um pensamento, um sentimento, e fala com ela através da minha vida. Eu não posso crer que o poder da palavra está em mim, o poder está na palavra, e o poder está no Espírito Santo que faz a obra, e da mesma forma você não pode se olhar no espelho e dizer assim, eu não tenho poder, você não tem mesmo, mas o poder não habita em você, o poder está no Espírito Santo que enche a sua vida, o poder está na sua disposição de falar, o poder se manifesta à medida de que você se coloca nas mãos do Senhor Jesus para servir. Nós podemos fazer muito mais se estivermos colocados nas mãos do Senhor. Nele há poder de sobra. O texto vai continuar dizendo que depois de curar toda aquela multidão de Cafarnaum, Jesus ainda quer descansar. Aí o que ele faz? Pega o seu travesseiro, entra no barco e diz para os seus discípulos, vamos para o outro lado. Você sabe o resto da história. No meio do caminho, uma tempestade, o barco jogado de um lado para o outro. Jesus está tão cansado que ele está dormindo no meio da tempestade. Os discípulos o acordam, Senhor, nós vamos morrer, estamos prestes a naufragar. Jesus fala, homens de pequena fé, e mostra que o seu poder não se limita apenas às pessoas, mas que ele é poderoso sobre toda a natureza. Ele ordena, os ventos param, a chuva se acalma, paira a bonança, porque ele é poderoso. Há poder no nome bendito de Jesus. Nós precisamos proclamar isso a plenos pulmões. Eu não conheço muitos dos testemunhos dos irmãos, mas alguns que eu conheço, meus irmãos, impactam a minha vida. Estive lá com o pastor Hans e a irmã Úrsula, ouvi alguns testemunhos deles no campo missionário. Meus irmãos, que coisa linda. Testemunho do pastor José de Arimateia, falando comigo, né, sobre a vida pregressa antes dele conhecer a Cristo, como ele andava longe do caminho.
a vida de tantas pessoas aqui que foram tocadas poderosamente pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, nós temos uma experiência com Deus e nós precisamos proclamá-la para que o poder de Cristo seja visto em todo o mundo. Amém? Vamos orar por essa palavra? Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Jesus Cristo é todo poderoso. Ele pode realizar qualquer coisa. Mas a minha pergunta para você essa noite é a seguinte: Ele tem sido todo poderoso em sua vida? Você tem sentido esse poder em você? Qual o tipo de relacionamento que você tem tido com Jesus? Talvez você está pensando que Jesus é alguém longe, distante, que não se importa. Ele ouviu o gemido da sogra de Pedro. E Ele ouve o gemido do seu coração esta noite. E Ele se move em direção a você, para tocar em sua vida. Talvez você que aqui está essa noite está pedindo ao Senhor: Senhor, toca em mim. Eu preciso ser sacudido pelo Senhor. Eu preciso ser despertado, Senhor. Eu estou meio dormente. Eu preciso que o Senhor me toque poderosamente. Tire de mim essa febre, tire de mim essa letargia, tire de mim essa doença e me faça levantar. Talvez você que aqui está olhando para dentro de si mesmo neste momento e pensando assim: Senhor, eu não tenho sido uma testemunha fiel do Teu poder. Eu não acredito que a minha palavra pode ser a palavra do Senhor. Eu não acredito que o meu abraço pode ser o abraço de Jesus. Eu não acredito que a minha visita pode ser uma visita do Espírito Santo. Eu estou andando no piloto automático. Peça ao Senhor que desperte o seu coração nesta noite. E que Ele use como testemunha do poder maravilhoso de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E eu creio que Ele pode realizar sinais, prodígios e maravilhas através da vida de cada um de nós. Basta que nós entendamos quem Ele é. Entendamos o que nós somos chamados para realizar e nos coloquemos na presença dEle. É bem possível que essa noite haja entre nós algumas pessoas que estão distantes do Senhor. Você tem vivido uma vida longe de Jesus. Você está afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, desviado da graça. A palavra do Senhor Jesus para você hoje é: volte para casa, volte para a igreja, volte para a comunhão, volte para o serviço, volte para a presença do Espírito Santo. Você sentiu o Espírito falando ao seu coração essa noite, aquecendo aquelas brasas que já estavam mortas. O chamado do Senhor é para você. É possível também que haja alguém aqui essa noite que não conhece Jesus. Você viu tanta gente falando sobre Jesus essa noite, mas isso não é verdade em sua vida. Eu desafio você essa noite a entregar por completo a sua vida a Jesus Cristo. Dizer: Jesus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é poderoso mesmo, se o Senhor realiza isso tudo que estão falando mesmo, faz em minha vida agora. E eu creio que Jesus Cristo vai tocar em você. O Espírito Santo vai encher a sua vida. E você nunca mais será o mesmo. Porque foi isso que aconteceu na minha vida. Nós vamos orar ao Senhor. E vamos colocar as nossas vidas diante dEle. Senhor Jesus, diante de Ti está o Teu povo. Gente tão querida. A maioria de nós aqui tem uma vida com o Senhor. A maioria de nós aqui recebeu o Senhor Jesus. E tantos de nós já vivemos tantas experiências maravilhosas com o Senhor. Oramos e o Senhor respondeu. Clamamos e o Senhor agiu poderosamente. Oh Deus, como é bom ter a boca cheia de riso e o coração cheio de exaltação ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor faz. Quantos de nós aqui já experimentamos essas maravilhas? Mas por algum motivo ou outro, nós nos distraímos do Teu poder. Paramos de crer que o Senhor é poderoso para realizar os mesmos sinais que realizou no Novo Testamento. Tivemos dificuldade, Senhor, de entender que somos instrumentos do Senhor.
Por isso essa noite nós queremos pedir, Senhor, não nos deixa ter uma vida contigo que seja indiferente. Nós queremos o Senhor bem pertinho de nós. Nós queremos compartilhar contigo as nossas coisas mínimas. Nós queremos a presença do Teu Espírito em cada cantinho da nossa alma. Toca em nós, Senhor, essa noite. Toca em nós e nos retira dos leitos espirituais que podemos estar deitados. Nos cura, Senhor. Cura as feridas deixadas pelo tempo, as feridas deixadas pelas experiências negativas, as feridas deixadas pelos falsos irmãos. Tem misericórdia de nós e nos levanta, Senhor, como um povo que serve o Teu nome, como um povo que, mesmo servindo a Jesus Cristo Todo-Poderoso, reconhece a sua responsabilidade de ser instrumento desse amor, de ser testemunha desse poder. Usa nossas vidas, Senhor, e que nos lugares onde nós estivermos essa semana e daqui para frente, nós tenhamos a consciência de que o Senhor está ali conosco, de que a Tua presença está conosco e que o Senhor vai nos usar para a honra e glória do Teu nome. Se há alguém essa noite, Deus, renovando os seus votos contigo, dizendo assim: Jesus, me recebe de volta. Eu estou coberto de lama, cheio de pecado, andei por caminhos muito longe, mas hoje eu quero voltar. Ó Jesus, o Senhor é como o pai do filho pródigo, que nem deixa o filho terminar de falar e já vai abraçando, vestindo, cuidando, festejando. Que essa pessoa sinta esse abraço esta noite. E se há alguém hoje aqui que entrega a sua vida por completo a Jesus, se há alguém aqui que fez esse voto, essa prova do Senhor, entra na vida dessa pessoa agora, Jesus, em Teu nome poderoso. Transforma a vida dela e que ela nunca mais seja a mesma. Coloca nela uma sede, uma fome pelo Senhor, e que ela possa ser transformada como nós fomos, pela graça do Senhor. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe as suas vidas. Glória a Deus, irmãos. Você foi abençoado? Com certeza. A palavra veio como uma flecha a cada coração, eu tenho certeza disso. Nós vimos aqui que tivemos pastor Sinésio Mansônia, né? Sandro e Josefa, o Pedrão, né? Aniversariando. Que bom fazer aniversário. Mas segunda-feira passada alguém especial para essa igreja demais fez aniversário. E a gente não podia deixar em branco, né? A gente fala que o servo dos servos aqui dessa igreja fez aniversário. Pastor Felipe fez aniversário. Fez 36 anos. Menino, podia ser meu filho, né? E fez aniversário. E ele tem sido bênção em nossa vida. E nós não podíamos deixar isso em branco. Sarinha, traz para mim, por favor, essa caixa pesada aí que a Nid passou. Mas não faz nem esforço para trazer? Pastor Felipe, vem aqui, faça favor, meu querido. Mas eu quero chamar o pastor Sinésio para estar orando por ele. Agradecer pela vida dele. O Senhor tem sido realmente especial para nós. A tua vida tem sido abençoadora demais para a minha vida e com certeza para a igreja, né, pastor? Ó, tá pesado. Abre aí, pastor, abre aí, que é muito importante. Me perguntaram, mandaram uma mensagem para mim: Rogério, o que será que o pastor gosta? Acho que eu dei tantas opções para essa pessoa, que a pessoa deu um vale para o pastor comprar. Ele que decide. Vamos orar, meus queridos, pela vida do pastor, depois nós estaremos louvando ao Senhor ainda. Vamos orar. Vamos colocar-nos em pé para orar? Vamos lá. Pai querido, é com tremenda gratidão ao Senhor nesta noite que nós expressamos a alegria da Tua igreja pela vida do pastor Felipe, mais um ano em sua história, em sua existência. Obrigado por esta vida
preciosa no meio de nós. Obrigado, Deus. Continua abençoando, enriquecendo em tudo. Continua usando como servo do Senhor nesta igreja. E é no nome de Jesus que oramos. Amém, Pai. Amém, 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 amém. Obrigado, pastor. Poderia sentar, não, fique de pé. Vamos louvar ao Senhor, né? Cadê o equipe de louvor? Avisos, verdade, meus irmãos. Pode sentar então, por favor. Estou parecendo a Marinês. É a alegria do coração. Fique atento à agenda semanal da Igreja Batista Aeroporto. Terça-feira, café com oração, às 8 horas, na igreja. Terça-feira, célula de casais, às 20 horas, na casa dos irmãos Claudio Honor e Eliana. Quarta-feira, culto de oração, às 19h30, na igreja. Sexta-feira, temos Você Pergunta e o pastor Felipe responde. Tire suas dúvidas na caixa de perguntas que será disponibilizado quinta-feira no Instagram da igreja. Domingo, EBD às 10 horas, na igreja. Domingo, culto de celebração, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Aeroporto. Agora fique com um recado importante dos nossos missionários da Tenda da Paz. Vou te contar é sobre um projeto que transforma vidas e pode tocar o seu coração também. Esse é o Tenda da Paz, um ministério que há 25 anos tem levado esperança, cuidado e o amor de Jesus a vários corações do nosso país. A gente monta uma tenda enorme, parecida com um circo. E esse ano, pela primeira vez, a tenda vai atravessar o oceano e chegar até Angola. Lá, a equipe vai oferecer atividades com as crianças e trabalho de ação social. Mas tudo isso só acontece quando tem gente disposta a somar. Talvez hoje você tenha essa oportunidade. A sua contribuição pode parecer simples, mas é muito importante. Ela pode sustentar algo que é tão básico e vital quanto a água potável. Um sorriso, uma palavra de esperança. Se puder contribuir, qualquer valor já ajuda. Você pode doar pelo Pix da Igreja Batista Aeroporto. E se a sua doação for para Angola, é só finalizar com 1 centavo. Por exemplo, doe R$50 e 1 centavo, ou R$100 e 1 centavo. Assim, a gente sabe que essa oferta tem destino certo. Se você quiser saber um pouco mais, me chame, porque eu vou ter muito prazer em te falar sobre esse projeto lindo. Somos uma igreja ativa. Convide alguém e participe conosco. Glória a Deus por isso. Somos uma igreja missionária. A igreja missionária cresce, meus irmãos. Não tem como a igreja ser missionária e não crescer. Porque missões estão no coração do Senhor. Deus possa abençoar a sua semana. Que seja uma semana extraordinária, em todos os sentidos. Saúde, proteção, graça, misericórdia, seja sobre a sua vida. E vamos agora sim nos colocar de pé. E vamos louvar o nosso Deus, adorar aquele a quem dedicamos nossa vida. Só um pouquinho. Hoje é o último dia que vai ter geleia e granola. Tá lá atrás, tá? Tá lá na frente. Lá na frente? Tá lá na frente. Lá fora. Ah, é. Tá lá na frente. Tá bom? Tá bom? Não deixe sobrar nada, tá, irmão? Leva pra casa. Compre esse negócio aí pra nós ajudar a Angola. E não esqueçam, para missões estaduais, final 5. Para Angola, final 1. Tá bom? Na hora de estar fazendo doação. Vamos louvar nosso Deus. Pra tua frente, que o vento sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor, a paz, enxergue o coração e até outra vez, se Deus me guarda em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as
tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e a fé. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e a fé. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Aproveite esse momento, dê um abraço para quem está pertinho de você. Deseje uma boa semana. Vocês sejam guardados pelas mãos do Senhor Jesus. Que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e a fé. Nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e a fé. Nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo culto que a ti prestamos essa noite. Obrigado pelas vidas que nos visitam, que o Senhor abençoe cada um deles e os leve para uma semana abençoada. Muito obrigado, Deus, pela vida do seu Ídio, pela vida da Odete, da Yasmin, que eu pude conhecer, aqueles outros que talvez eu não pude conhecer, mas obrigado pela vida deles entre nós. Obrigado pela vida daqueles que nos assistem através do YouTube ou através do aplicativo. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um, que o Senhor inunde a sua família com a tua graça e que esteja em cada um dos lares. Pedimos que o Senhor nos leve para uma semana abençoada, que possamos ser usados pelas tuas mãos, crendo no poder que sobra em ti. Pedimos agora que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor e que as doces consolações do Santo Espírito conosco estejam e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe.